A casa foi cercada. Delegado Fleury pede que João Acácio se renda, mas João Acácio abre uma pequena fresta na janela e começa a atirar contra os policiais. E naquele momento, um grande tiroteio acontecia na Vila Guilherme. Na década de 60, um nome ecoava pelas ruas da cidade de São Paulo, causando medo, preocupação, temor e muita curiosidade entre os paulistanos. Era a época da ditadura militar, mas um criminoso insistia em cometer crimes gravíssimos que repercutiam, principalmente naquela oportunidade, nos jornais e nos programas de rádio. Este criminoso, que demorou ser identificado pela polícia, ganha um apelido na mídia. Era o bandido da luz vermelha. Se você nasceu na década de 60, 70 e 80, eu tenho absoluta certeza que você conheceu um pouco da história do bandido da luz vermelha. Meu nome é Jorge Lordello e eu vou te colocar agora na cena do crime. Guarde este nome: João Acácio Pereira da Costa. Ele nasceu em 24 de junho de 1942, na linda cidade de Joinville, Santa Catarina. Nasceu numa família pobre, com todas as privações do mundo, e com menos de 10 anos já era órfão de pai e de mãe. Quando chegou à adolescência, ele recebe um convite para ir para a cidade de Santos, litoral de São Paulo, trabalhar, pois era uma localidade onde estava pujante a construção de prédios na orla. João Acácio, empolgado em melhorar de vida, resolveu aceitar esse convite. Entrou no ônibus com mais ou menos 14 anos de idade e veio para São Paulo, diretamente para a cidade de Santos. No entanto, ao invés de desenvolver um trabalho na cidade de Santos, ele faz totalmente inverso. Ele começa a praticar pequenos crimes, pequenos delitos. E lá, com 14, 15, 16 anos, ele já começa a manifestar uma índole totalmente voltada para o crime. E ele não consegue parar. Ele chega a fazer alguns serviços, mas na verdade era um disfarce para que ele não fosse descoberto pela polícia. Mas em dado momento, João Acácio percebe que ele tinha cometido diversas invasões à residência e provavelmente a polícia iria descobri-lo de uma hora para outra. Foi aí que ele resolve tomar uma decisão. Já maior de idade, João Acácio Pereira da Costa chega na cidade de São Paulo. Só que ele já havia adquirido uma experiência em cometer pequenos delitos quando era menor de idade no litoral paulista. Em São Paulo, quando ele observa a riqueza da cidade, as mansões que existiam principalmente naquela oportunidade no centro da capital paulista, ele ficou totalmente absorto em querer ganhar dinheiro de maneira fácil, invadindo mansões, mas agindo sempre com extrema perversidade e agressividade. Mas ele chega além disso, comete crimes sexuais e diversos homicídios. João Acácio se especializa em invadir grandes casas na cidade de São Paulo, verdadeiras mansões. Ele optava por roubar obras de arte,
ouro, dinheiro e diamante. Ele começou a praticar um assalto atrás do outro, mas a habilidade desse homem era tão grande que a Polícia Civil na época não conseguia desvendar a autoria. E isso trouxe, na década de 60, um verdadeiro pânico para as famílias que tinham dinheiro, para as famílias mais abonadas, e muitos contratavam seguranças para ficarem dentro da mansão por causa de João Acácio, que logo em seguida ganha o apelido de Bandido da Luz Vermelha. No dia 6 de julho de 1967, 5 horas da manhã, João Acácio vai para o bairro do Ipiranga, aonde tinha naquela oportunidade grandes mansões, e ele localiza uma casa que é na rua César Aguiar, 975, uma casa toda murada, muros altos, e ele com extrema habilidade, pois ele era alto, magro, um físico potente com grande habilidade de penetrar em muros. Ele pula esse muro, 5 da manhã, ainda tinha pouquíssima luminosidade, e quando ele entra nos jardins deste casarão, ele tira os sapatos e coloca do lado para não fazer nenhum tipo de barulho. Ele começa a andar vagarosamente pelo jardim. Ele passeia pelo jardim e, na volta, ele observa um vigilante noturno que havia encontrado os seus sapatos e segurava o par de sapato na mão. Era um par de sapato vermelho. Ele ficou revoltado com a audácia daquele homem em mexer nos sapatos que era dele, pois ele tinha uma série de manias e, com isso, ficava extremamente violento. E, sem piedade, ele assassina o vigia noturno com um tiro certeiro que cai ao solo já sem vida. Após matar o vigia noturno com uma frieza absurda, João Acácio encontra uma porta lateral e facilmente ele arromba essa porta e encontra na cozinha a empregada doméstica Adelaide de Oliveira Leite. Ele começa a conversar com ela e ela se diz absurdada, pois ela tinha ouvido um tiro e calculava que o seu companheiro de trabalho havia sido atingido. Revoltado, o Bandido da Luz Vermelha chuta essa mulher de forma violenta. Ela cai no chão em choque e permanece lá calada, com receio que ele continuasse com as absurdas agressões. Foi nesse momento em que o Bandido da Luz Vermelha percebe que Adelaide estava quieta, chorando num canto, que ele resolve subir as escadas da mansão e localiza em um dos quartos daquela casa Ingrid Yazbek Assad, uma mulher de classe média alta que foi interpelada com ele, pois ele queria dinheiro, objetos de obras de arte e também joias. Ingrid disse para ele: "Eu não tenho nada disso na minha casa. Vá embora, eu não tenho o que lhe dar." Mas ele não acreditava e começou a agredi-la fisicamente. Mas ela dizia: "Pode revirar minha casa, eu não tenho nada aqui, eu guardo tudo no banco." Foi nesse momento que ele pega ela à força e leva para a parte de baixo da casa, e não acreditando ainda que ela não tivesse pelo menos joias, dinheiro e ouro na casa, ele começa a ameaçá-la de crime sexual. Foi nesse momento que Ingrid consegue se desvencilhar de João Acácio, pega um cinzeiro pesado e consegue bater 2 vezes na cabeça dele, que traz mais revolta e gera para ele mais agressão contra a vítima, dona da casa. Totalmente frio e calculista, João Acácio saca da sua arma de fogo, aponta para a dona Ingrid, que faz uma cara de vítima, de piedade, pedindo a ela como se ela falasse: "Não me mate, por favor! Não me mate, por favor!"
Mas João Acácio, através do gatilho da arma de fogo, fez diversos disparos contra a dona da casa, que caiu, morrendo logo em seguida. Somente neste crime, João Acácio havia consumado 2 homicídios qualificados. Após matar 2 vítimas de forma fria e sem roubar absolutamente nada, chegou a hora de fugir daquela mansão no bairro do Ipiranga. E era o que mais ele sabia fazer com muita astúcia. Ele sequer deixava uma prova. Ele não deixava uma pista para que a polícia da época conseguisse esclarecer a autoria de crimes bárbaros que ele cometeu. E realmente, só para que você tenha uma noção, nesse período de estadia em São Paulo, em que ele não foi localizado e preso, ele praticou 4 assassinatos, 7 tentativas de homicídio. Ele invadiu 77 mansões da cidade de São Paulo e teria praticado também mais de 100 crimes sexuais contra mulheres. As pessoas ricas que moravam em São Paulo estavam em completo pânico, pois a notoriedade do bandido da luz vermelha tomou toda a cidade e foi além. Também no estado de São Paulo, o comentário era: quando o bandido da luz vermelha seria preso pela polícia. Mas espera um pouquinho, por que esse apelido? Por que bandido da luz vermelha? Eu vou te explicar agora. João Acácio, para não ser reconhecido, usava sempre um lenço vermelho, aonde ele cobria grande parte do seu rosto. Outro detalhe característico em todas as ações de invasões à residência era a utilização de uma lanterna como essa. Uma lanterna que tinha uma luz avermelhada, que ele colocava no rosto de suas vítimas, como se fosse uma maneira dele demonstrar toda a sua perversidade e toda a sua agressividade. Um fato curioso, depois que a polícia conseguiu prender esse homem, foi que, em sua casa, ele tinha também uma mania de ter móveis e objetos da cor vermelha. E, numa entrevista a um delegado de polícia e depois também a um psiquiatra forense, ele disse que a luz vermelha é como se fosse dentro dele algo satânico, perverso, violento, que ele colocava para fora contra a sociedade. A mídia naquela época noticiava quase que diariamente os assaltos, assassinatos e crimes sexuais que João Acácio vinha praticando, mas ele não era identificado pela polícia. Todo esse enredo criminoso, todos esses crimes de sangue, fizeram com que artistas da época criassem textos, livros e até minisséries para narrar o que estava acontecendo na sociedade paulistana na década de 60. Mas um fato foi muito curioso e eu quero trazer para você. Parte da sociedade, naquela oportunidade, acreditava que João Acácio, que o bandido da luz vermelha, seria um justiceiro, poderia ser até um herói, lutando contra a ditadura militar que havia se instalado no Brasil. É óbvio que esse tipo de verificação e de entendimento é totalmente distorcido, mas naquela época, mesmo sem internet, mas com rádio, televisão e jornais falando cotidianamente nos crimes praticados pelo tal bandido da luz vermelha, algumas pessoas começaram a falar: ele é um justiceiro, ele luta contra a ditadura militar. A Polícia Civil do Estado de São Paulo estava sendo cobrada fortemente pelo governador, pela mídia, pela sociedade em geral, cobrada em esclarecer e prender o bandido da luz vermelha.
um dos delegados mais experientes da época, o delegado Fleury, Sérgio Fernando Paranhos Fleury, que chefiava o DOPS naquela oportunidade, foi colocado para presidir essa investigação. E aí, 7 de agosto de 1967, era uma terça-feira fria na cidade de São Paulo, bairro da Vila Guilherme, Zona Norte. Havia uma pequena casa. Esta pequena casa foi cercada por cerca de 30 policiais. Eram os policiais mais experientes que estavam sendo comandados pelo delegado Fleury. E naquela casa seria de uma mulher chamada Sônia. Quem é Sônia? Sônia seria a namorada efetiva do bandido da Luz Vermelha. E naquela data, ele estava naquela residência. A casa foi cercada. Delegado Fleury pede que João Acácio se renda, mas João Acácio abre uma pequena fresta na janela e começa a atirar contra os policiais. E naquele momento, um grande tiroteio acontecia na Vila Guilherme, em São Paulo, Zona Norte. Cerca de 20 minutos de tiros trocados. E nessa troca de tiro, um cabo da PM foi atingido na perna naquela terça-feira fatídica. Mas em dado momento, percebendo que não tinha mais como resistir à prisão, e dizem também na época, alguns jornalistas afirmaram que João Acácio, preocupado com a vida da namorada Sônia, resolve se entregar e pela primeira vez o bandido da Luz Vermelha, identificado, preso e levado ao cárcere em São Paulo. A partir da prisão de João Acácio, do bandido da Luz Vermelha, o delegado Fleury começa a instaurar muitos inquéritos. Passaram de 200 inquéritos policiais contra João Acácio, que estava preso preventivamente. Os inquéritos correram rápido, a Justiça de São Paulo também. E só para que você tenha uma noção, somando todas as penas, o bandido da Luz Vermelha foi condenado a 351 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão. E o primeiro local que ele começa a cumprir definitivamente todo esse tempo de pena é a penitenciária do Carandiru, na zona norte de São Paulo. Só que João Acácio tinha uma personalidade muito difícil. Indivíduo agressivo, solitário, de difícil acesso, complicado para fazer amizade. E ele começou a provocar, já no Carandiru, brigas, discussões e até rebeliões. Um dos capítulos mais macabros da história da penitenciária do Carandiru aconteceu em 1972 e teve a participação direta do bandido da Luz Vermelha, que foi um dos líderes daquela rebelião. A polícia foi acionada, troca de tiro imensa, e naquela oportunidade, 72 pessoas foram assassinadas. Mas João Acácio continuou a sobreviver. Diante da alta periculosidade e de um histórico de violência e brutalidade, João Acácio, em 1975, foi transferido da penitenciária de Carandiru para o interior de São Paulo, Taubaté, presídio de Taubaté. Naquela oportunidade, um dos presídios mais seguros da América Latina. E João Acácio logo percebeu nos primeiros dias que lá ele não conseguiria mobilizar qualquer tipo de rebelião. Foi nessa época que ele começou a participar de alguns cursos, banda de música, culto religioso. Dizem que ele tentou uma redenção contra a sua violência interna, mas todos sabiam que ele tinha uma bipolaridade.
Ele fragmentava entre ser uma pessoa dócil e amável, mas em dado momento vinha a explosão, aonde ele arrumava confusão e brigas intermináveis. O bandido da Luz Vermelha ficou muitos anos preso na penitenciária de Taubaté. E em dado momento, o advogado dele pediu que fossem feitos exames psiquiátricos para saber a real condição do seu cliente. Esses exames foram feitos, nós tivemos acesso a todo o material psiquiátrico e a conclusão foi a seguinte: João Acácio foi considerado sociopata, sadomasoquista e narcisista. Com esse laudo, a defesa de João Acácio, bandido da Luz Vermelha, conseguiu a transferência da penitenciária de Taubaté para o Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha, aonde ele cumpriu o restante da pena, mesmo tendo uma pena de mais de 351 anos. No momento em que João Acácio cumpre os 30 anos, a Justiça Criminal de São Paulo foi obrigada a expedir alvará de soltura e colocar em liberdade um homem tão perigoso como João Acácio Pereira da Costa. O fatídico dia chegou, o inimaginável aconteceu. Dia 26 de agosto de 1997, João Acácio ganha liberdade pela Justiça Paulista. Ele poderia fazer o que ele bem quisesse da sua vida. E ele toma uma atitude que ninguém imaginava. Ele sai da cidade de Taubaté, pega um ônibus e volta para a sua cidade natal, Joinville, chegando lá no dia 27 de agosto de 97. Livros e estudos demonstram da época que ele esperava ser acolhido por alguns parentes e amigos que ele tinha há muitos anos, mas não foi isso que aconteceu. Naquela oportunidade, ele foi procurado por muita gente de televisão, de rádio, e ele deu muitas entrevistas, mas quando a poeira abaixou, ele começou a arrumar pequenas confusões, pequenos atritos com moradores de Joinville, daquele bairro, chamado de Vila Scarpa, que é aonde ele nasceu e ele tinha voltado. E no dia 5 de janeiro de 1998, aonde o bandido da Luz Vermelha já tinha 56 anos, ele arruma uma confusão com um homem chamado Nelson Pissinger. Nelson Pissinger, ameaçado de morte pelo João Acácio, pega uma arma de fogo, uma carabina e faz diversos disparos dentro do bar chamado Bar do Tricolor. E ali foi o fim da carreira. Ali foi o fim da vida de João Acácio, bandido da Luz Vermelha. João Acácio Pereira da Costa matou muitas pessoas, mas ele morreu. Acabou a era do bandido da Luz Vermelha. Naquela oportunidade, mesmo com uma pena de mais de 350 anos, a legislação previa apenas o cumprimento de 30 anos e ele foi solto. E ele poderia, sim, ter matado mais pessoas. De lá para cá, a legislação processual penal foi alterada. E hoje, no caso do João Acácio, ele teria que cumprir 40 anos de pena, ou seja, aumentaram mais 10 anos. Você acha que é suficiente, após 40 anos, bandidos perversos, criminosos perigosos, voltarem para a sociedade? Sim ou não? Você é favorável à prisão perpétua? Sim ou não? Eu gostaria de saber os seus comentários. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal Na Cena do Crime. Dá o like, ativa o sininho de notificação. E eu peço também que você compartilhe essa história do bandido da Luz Vermelha para as pessoas que você conhece e que gostam de histórias policiais. Até o próximo vídeo.